Oi, tudo bom? Meu nome é Igor e eu estou no segundo ano do doutorado de matemática. E a maneira com que eu estudava durante a graduação, comparado com o doutorado hoje em dia, é bem diferente. A maneira de estudar na graduação era muito simples. Eu só pegava o livro, pegava uma folha de papel qualquer e ia rabiscando algumas anotações na folha de papel para entender mais ou menos o que estava escrito no livro, fazia alguns exercícios e aquilo era suficiente para tirar uma boa nota na prova. Mas desde que eu comecei o doutorado, eu percebi que essa maneira de estudar não seria o suficiente. Essa maneira de estudar ela é boa para você fazer provas, mas quando você quer se tornar literalmente doutor no assunto, a maneira com que você estuda e a maneira com que você faz anotações é bem diferente. E nos últimos 2 anos eu tenho experimentado com diferentes maneiras de fazer anotações. E nesse vídeo eu queria te mostrar como eu faço anotações no doutorado. E para isso eu vou usar essa bolinha aqui. É o seguinte, essa bolinha aqui é uma esfera de madeira, só que ela é feita de várias pecinhas encaixadas, como você pode perceber aqui. E ela é encaixada de uma maneira bem inteligente que você consegue tanto desmontar quanto montar de novo usando um pouquinho de raciocínio. Vamos desmontar essa bolinha devagar porque eu não quero me perder quando eu tiver que montar ela de novo. Então eu vou chamar essa peça aqui de base. Elas provavelmente indicam que nosso problema tem simetria. Na verdade, essa aqui nem tanto, né? Porque elas são diferentes. Mas eu lembro bem que essa foi a primeira peça que eu tirei, então provavelmente vai ser a última que eu vou colocar. Mas provavelmente elas vão no exterior da esfera, justamente porque elas têm essa partezinha mais arredondada. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue montar. Muito bem. E finalmente eu coloco essa pecinha aqui. Assim, olha só. E a gente montou a nossa esfera. Essa bolinha aqui vai significar para a gente conhecimento organizado. É aquele conhecimento que a gente gostaria de obter e ainda não tem. A gente vê que existe uma organização nela, mas a gente ainda não sabe como a gente mesmo pode organizar, como a gente mesmo pode construir aquele conhecimento. Então, para te explicar o processo, eu vou dividir ele em 4 passos. E o primeiro passo é a primeira coisa que a gente fez com a bolinha, que é a desconstrução. Então, primeiro você precisa escolher alguma coisa que te interesse e que já tenha um conhecimento construído e organizado lá, como se fosse essa bolinha pronta. Geralmente você encontra esse tipo de conhecimento em livros, ou artigos científicos, ou aulas gravadas. E você pode usar esse tipo de material como sendo o material que você vai desconstruir. Note que eu não mencionei aulas tradicionais, eu mencionei aulas gravadas. Porque as aulas tradicionais elas têm um pequeno detalhe que é você não pode retornar a elas. Uma vez que a aula termina, acabou, não tem como você rever ou ouvir mais uma vez. Você pode loucamente tentar fazer anotações de tudo que o professor está falando e tudo que está no quadro, mas eu acho que você pode tirar mais proveito das aulas se você deixar ela para o segundo passo desse processo. Vamos focar por enquanto no primeiro. Então escolha algum tipo de material que ele seja de certa forma perene, que ele não vá se extinguir. Ou seja, um livro, um artigo, acho que materiais escritos de maneira geral são a melhor opção para você. Ou aulas gravadas que a gente tem hoje em dia, que não é problema nenhum. E aí você começa o processo de desconstrução desse material, que é muito simples, é você abrir o livro, abrir o paper e começar a ler, começar a tentar entender do que aquilo se trata. O que está acontecendo nesse processo é você estar expondo o seu cérebro a nova informação e o seu cérebro vai automaticamente tentar organizar aquela informação, porque o seu cérebro ele só pensa sobre coisas que ele não consegue fazer sentido delas, ou que ele não consegue organizar elas. Então, quando você expõe o seu cérebro a novos conteúdos, ele automaticamente vai ficar confuso e ele vai ficar pensando sobre aquele assunto. E é isso que a gente quer incentivar o nosso cérebro a ficar pensando sobre um assunto, porque é naquele assunto que a gente quer meditar. Essa é a primeira fase do processo. E nisso você pode fazer da maneira que você geralmente faz. Abre o livro, pega uma folha de papel, vai escrevendo, tentando entender cada passagem, faz notas marginais, post-its, como você quiser. O objetivo é você expor o seu cérebro a nova informação. A gente já desmontou a nossa bolinha, ela está em pedaços na nossa frente, o nosso cérebro está lutando para tentar fazer sentido de todas essas ideias e agora a gente precisa começar a capturar as ideias que a gente tem para resolver aquele problema ou para fazer sentido daquela nova ideia que a gente foi exposto. Eu carrego comigo esses caderninhos aqui, onde neles eu anoto todas as ideias que eu geralmente tenho sobre coisas que eu estou estudando. E é bom que eu consigo levar eles para qualquer lugar. Então, se eu estou caminhando ou eu estou no ônibus, eu consigo tranquilamente tirar o caderno do bolso e anotar alguma coisa, alguma ideia que eu tive ou algum pensamento que me ocorreu sobre algo que eu estou estudando aquela semana.
E você precisa de alguma coisa para capturar essas ideias, porque o seu cérebro ele constantemente tem ideias novas, mas você esquece elas um minuto depois. Isso é normal, nosso cérebro não foi feito para guardar informação que surge aleatoriamente assim. Então, é bom você ter alguma maneira de guardar essa informação, seja no caderninho, seja numa folha de papel, seja no seu celular também. E eu acredito que nesse momento é onde a aula tradicional, a aula expositiva, entra como um item-chave desse processo, porque vai te ajudar a ter novos raciocínios e novas ideias sobre aquele conteúdo que já está rodando na sua mente faz algum tempo. Então veja como nesse processo a aula ela não é mais o foco principal da coisa, mas ela é apenas uma peça do processo. E na verdade eu diria até uma peça bastante importante, porque o professor sem dúvida nenhuma ele vai te ajudar a ter raciocínios muito importantes sobre aquele assunto que talvez você não conseguisse ter sozinho. E o que você vai fazer com esses raciocínios? Você vai capturar nos caderninhos que você tem. Então, anote, imagina só chegar numa aula de topologia algébrica com um lápis mordido e um caderninho desse tamanho. Mas você não precisa mais anotar desesperadamente as coisas que o professor escreve no quadro, justamente porque aquelas ideias você já foi exposto a ela, você já sabe do que se trata, você tem o livro como seu principal meio de informação. Você está ali só para entender raciocínios e capturar ideias. Depois que você terminou a aula, você está então com a sua mente borbulhando, tentando entender todo aquele conteúdo, todos aqueles raciocínios, e você está com várias ideias que você já capturou desde a aula ou até antes da aula. Essa parte eu gosto de chamar ela de experimentação, porque é o momento que a gente começa a tentar remontar a bolinha. Então a gente despedaçou a bolinha, tem todos os pedaços espalhados, percebeu que existem alguns padrões nesses pedaços, alguns são mais arredondados, outros são mais quadradinhos, imagina onde é que cada coisa vai, e agora a gente vai começar a remontar a nossa bola, a gente vai começar a experimentar com aquele conhecimento que está rondando a nossa mente faz algum tempo. E eu recomendo você fazer isso da seguinte maneira: pega uma folha de papel ou um bloco de notas e apenas com as suas ideias e com o que já está na sua mente, tenta reescrever tudo o que você conseguir sobre aquele assunto, com as suas próprias palavras, sem abrir o livro, só com as suas ideias, só com as ideias que você capturou e só com os raciocínios que você tem, como se você estivesse escrevendo no quadro para algum aluno ler. Eu geralmente costumo fazer essa parte do processo no quadro. Nesse processo onde você vai tentando construir a teoria desde o zero, desde a base, você vai perceber que em muitos momentos o seu raciocínio vai ter falhas. É nessa fase que você vai começar a completar os buracos que existem naquele conhecimento novo que você está tentando adquirir. E depois que você reescreveu tudo que você sabia, minha dica sincera é simplesmente amassa o papel e começa de novo. Porque você tem que fazer isso algumas vezes para que o seu cérebro consiga sozinho construir todo aquele conhecimento desde o zero, consiga realmente montar a bola desde o zero várias vezes, para que o seu cérebro entenda como funciona aquele processo de ponta a ponta. No sentido de que você praticamente não precisa mais do livro ou do recurso inicial que você usou para adquirir aquele conhecimento. Agora ele faz parte de você. Você consegue, mesmo que as peças estejam extremamente espalhadas, você consegue saber onde cada uma delas vai e você consegue reconstruir todo o processo. É nesse momento também que faz muito sentido você resolver problemas sobre aquele assunto. E os problemas eles testam o nosso conhecimento e o nosso entendimento de definições e de técnicas. Então é importante nesse momento fazer parte da sua experimentação também resolver uma quantidade razoável de problemas, porque a solução de problemas ela não só vai testar que você conhece bem a teoria, você também consegue usar bem a teoria. Por exemplo, você está estudando, sei lá, integração, você leu o capítulo de integração, fez todo o processo que a gente discutiu aqui, estudou algumas técnicas de integração. Mas se você não se desafia a experimentar, integrar, diga-se de passagem, fazer a conta mesmo, talvez o principal objetivo daquele conteúdo não seja atingido. Por exemplo, você estudou várias técnicas de integração e aí você olha para a integral do log de x, que você integra... Como é que integra o log mesmo? Para fazer um trabalho bem feito, você precisa da ferramenta certa.
E o protetor de tela Paperlike é exatamente como o nome sugere. É um protetor de tela para o seu iPad que te dá a sensação de estar escrevendo em papel de verdade. Eu sei que parece absurdo, mas você precisa experimentar. É muito mais confortável do que escrever direto no papel. Ele retira tanto o deslize quanto a reflexão. Você vai sentir claramente que a sua caligrafia vai melhorar. Você vai sentir que está escrevendo mais rápido e melhor. O link para você adquirir o protetor de tela Paperlike está na descrição. E não se esqueça de adicionar a empunhadura de caneta e o kit de limpeza. Muito obrigado, Paperlike, por patrocinar esse vídeo. É só imaginar que tem um ali e integrar por partes, né? Enfim. Então, essa parte da experimentação é justamente você tentar construir a teoria toda sozinho e também conseguir usar aquela teoria para resolver problemas. Conseguir aplicar o conhecimento e a técnica que você adquiriu. Então, se a gente desmontou a bola, analisou os pedaços, tentou montar a bola de novo e montou ela, qual que seria o quarto passo? Aqui é onde a gente chega no fim do processo. É depois de você ter desconstruído, analisado, experimentado e reconstruído. Aqui é onde você conclui escrevendo de maneira organizada as suas notas finais. E essas notas elas vão ser mais valiosas do que o que está escrito no livro, ou do que o professor expôs na aula, ou do que qualquer material que você esteja usando. Essas notas elas vão conter a sua perspectiva única. E o que eu digo perspectiva única é porque ela vai ter as conexões únicas que o seu cérebro fez no momento em que você ainda estava na fase de capturar ideias. Então ela vai ter coisas que não estão escritas no livro, ela vai ter coisas que não foram expostas na aula. Esse processo ele é tão interessante, quando você chega no final, você percebe que você nem precisa das notas que você compõe no fim, porque as suas notas nada mais são do que uma reflexão daquilo que já está na sua mente. E se aquilo já está na sua mente, provavelmente você não precisa das notas. Mas mesmo assim a gente mantém as notas porque a gente quer deixar as coisas guardadas, né? Ninguém sabe se daqui a 10 anos você ainda vai lembrar daquilo. Mas eu garanto para você que se você tentar, você consegue. Eu fiz esse processo várias vezes em várias disciplinas diferentes de matemática, na graduação, no mestrado, no doutorado, e eu percebi que às vezes em que eu levei esse processo a sério, em que eu fiz esse processo de desconstrução, análise e reconstrução de cada um dos conceitos que eu vi naquela disciplina, até hoje, se você me der 10 folhas A4 em branco, muito provavelmente eu consigo escrever tudo que você precisa saber sobre sequências e séries de análise real, coisas que estão escritas no livro do Elon, mas com insights que eu tive naquela época que até hoje ficam guardados na minha mente, porque eu forcei o meu cérebro a fazer aquelas sinapses, tanto no meu momento de experimentação, quanto no meu momento de captura de ideias. Então, para resumir as 4 fases aqui, primeiro você começa desconstruindo aquele conhecimento por ler o livro, olhar todas as definições, fazer suas anotações, começa a deixar o teu cérebro confuso sobre aquele assunto. Depois você começa a capturar ideias. Você vai para uma caminhada, sai de casa ou vai para a aula, faz alguma coisa, para que o seu cérebro comece a pensar sobre aquele assunto e você comece a raciocinar sobre todos os pequenos tópicos que você viu naquele momento. Depois de ter passado um bom tempo capturando ideias e refletindo sobre aquilo, aí é que você vai sentar e começar a fazer experimentações sobre aquele assunto, resolver problemas, tentar reescrever tudo que você consegue sobre aquilo, tentar fazer todas as conexões teóricas que o livro fez. E finalmente, depois de todo esse processo, é aí sim que você vai escrever suas notas de aula finais. E essas notas de aulas com certeza vão ser muito valiosas para você. Se você é alguém que planeja se tornar um professor, seja universitário, seja do ensino médio, eu tenho certeza que essas notas elas vão ser úteis para você, porque com certeza um dia você vai ter que dar aula dos conteúdos que você mesmo estudou. E ter essas notas escritas dessa maneira, com as conexões únicas feitas por você, vai tornar você não só um grande pesquisador, como também um grande professor. Então, é isso.